Zacarias capítulo 8, o tema da mensagem é vida restaurada por Deus. Vida restaurada por Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Zacarias capítulo 8. É Daniel, é Oséias. Depois de Oséias, ou vamos vice-versa, Malaquias, ao contrário, voltou a Zacarias. Todo mundo conhece Malaquias, né? Malaquias é conhecido como o livro do dinheiro, o livro dos dizimistas. Então, Malaquias voltou a Zacarias. Zacarias capítulo 8, versículo 1. Zacarias capítulo 8, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: pode tomar o teu assento e diga para quem está ao teu lado: Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Pode acertar, dando glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa que nós aprendemos nessa palavra é que veio a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Deus nesta noite Ele está dizendo que Ele vai falar. Quem quer saber o que Ele tem para a tua vida? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. E veio a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos deste ano, e com grande indignação tenho zelado por ela. O que me chama a atenção nessa palavra é que Deus, Ele está dizendo: o meu propósito, a minha vontade não tem se cumprido em tua vida ainda. Mas esta noite o tema da mensagem é vida restaurada por Deus. Deus vai te dizer que não é homem. O que Ele vai fazer na tua vida é uma ação direta, é uma ação dele para a minha e para a tua vida. E vem a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos deste ano, e com grande indignação tenho zelos dela. O Senhor vai dizer que Ele tem olhado para a nossa dificuldade, Ele tem olhado para a tua dificuldade, Ele tem olhado para o que nós temos passado e para o que nós temos vivido. Então, nesta noite, Deus está abrindo aqui uma palavra dizendo: eu quero restaurar a tua vida, eu quero fazer com que você tenha uma vida de vitória. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo, gente, é o que Ele vai fazer. Aleluia. É o que Ele tem para fazer. Indignação significa não poder passar. Quando você fica indignado com uma pessoa querendo poder ajudar e você não pode pensar que a pessoa não está merecendo. Sabe quando um filho, você sabe que você tem vontade de dar e você não dá para o filho aquilo que ele quer, porque você sabe que ele não está merecendo? A Bíblia diz que ele tem zelo, mesmo na indignação, mesmo quando ele olha para Deus: Deus, por que esse povo não me honra direito? Por que esse povo não olha direito para essa palavra? Ele está dizendo: eu ainda tenho zelo por esse povo, eu ainda tenho zelo por esse povo. Joel, abra sua Bíblia em Joel. Joel é entre Amós e Oséias, Oséias e Amós. Joel capítulo 2, versículo 18 a 21. Joel capítulo 2, versículo 18 a 21. Joel é entre Oséias e Amós. Joel capítulo 2, 18 a 21. Olha o que diz a palavra do Senhor: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Sabe o que eu estou dizendo? Eu vou cuidar do que eu estou prometendo para você nessa noite. Eu vou zelar do que eu vou falar para você nessa noite. Não para incomodar. O Senhor se mostrou zeloso da sua terra. A terra dele é a palavra, gente. A terra dele é aquilo que eu e você ouvimos e colocamos no nosso coração. Ali ele começa a cuidar. Por
sendo humilhado até mesmo na sua casa. Você tem sofrido até mesmo da sua família. Mas o Senhor vai te exaltar, porque nesta noite você sai daqui cabeça e deixa de ser cauda. E ainda diz o texto, versículo 20. Mas o Senhor que vem, mas o exército que vem é do norte. E eu removerei para longe de vós. Diga que você a palavra. Mas o que? O exército que vem é da onde? Do norte. Ou que vem. Deus me mostra aqui duas coisas. Pessoas passando por uma tempestade muito grande. Tem pessoas aqui passando por uma tempestade. Ou tem pessoas que talvez Deus vai dizer assim: o que vai acontecer não vai permanecer na tua vida. Eu não vou permanecer, eu não vou deixar dominar teu coração, eu não vou deixar dominar a tua família, eu não vou deixar dominar a tua fé. Olha só, mas o exército que vem do norte, ou que veio, que é do norte, eu removerei para longe de vós. O Senhor vai tirar esse exército. Esse exército de enxergar, esse exército de dúvida, esse exército de desconfiança, esse exército de dores, esse exército de problemas, esse exército que você está dizendo: não aguento mais sofrer nesta área, isso virou um exército, virou 1 milhão contra mim. O Senhor vai te dizer: você não vai mais sofrer com esse exército. Eu vou remover, eu removerei para longe de você. Eu vou te dizer: não faça nada, porque eu vou fazer a obra por você. Não faça nada, porque se veio, foi uma missão minha. E se eu permitir, eu também vou tirar. O Senhor vai dizer: é Ele que vai fazer a obra, gente. Eu removerei para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca. Este mal vai para o lugar de longe. Este mal vai para onde ele nunca deveria ter saído. Se foi uma macumba, se foi feita uma inveja, se foi uma oração contrária, se foi uma praga lançada para a tua vida, o Senhor vai fazer em uma terra seca. Para nós trabalhar, porque a tua vida é uma terra farta, a tua vida é uma terra de água sedenta, é uma terra de água que jorra água viva, que é a palavra. Mas o exército que vem é do norte, eu removerei para longe de vós. Lança-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu balseiro e subirá a sua provisão, porque agiu poderosamente. O que eu estou dizendo? Você mal ouviu só longe esse mal. E sempre alguma coisa acontece longe, que cheiro queimado é esse? Quem já sentiu o cheiro queimado? Não sabe de onde vem aqui. Quem já sentiu? É o que Deus está fazendo com a tua luta. Vai embora, vai perder o inferno, vai perder o outro lado da cidade para dar a tua vitória. É isso que Deus vai fazer. Vai remover e vai perder. Você só vai sentir o cheiro, mas a tua vida não vai estar mais nesse negócio, não vai estar mais na tua casa, não vai estar mais na tua família. O Senhor vai remover, você só vai ver o cheiro, sentir o cheiro. E se quer não cheira não, vai ser fofoca, mas na tua vida não vai ser mais. Vai para longe da tua vida esse problema. E ainda diz, versículo 21: não temas, ó terra. O Senhor vai dizer: não temas, porque essa palavra é para se cumprir na tua vida. Não temas, porque essa palavra é para se concretizar na tua vida. Não temas, ó terra, regozija-te, te alegra, confia no Senhor, Ele vai fazer a obra. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grande coisa por você. Glória a Deus. O Senhor vai fazer grande coisa. Você só vai saber depois de terminar o que Deus fez na tua vida. Depois que mais nenhum mal subsistir, que nenhum mal vai avançar, você vai olhar e falar: quão grande coisa fez o Senhor. É o que você vai dizer daqui por diante. É o que você vai dizer daqui um dia. Tem pessoas que daqui uma semana vai dizer: pastor, eu quero a oportunidade para testemunhar. Tem um que vai chegar daqui um mês: pastor, eu quero testemunhar. Tem um que vai chegar aqui terça-feira, domingo, e dizer: pastor, eu quero testemunhar. O importante é que Deus está dizendo: farei grande coisa por você. E ainda diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas por vós. Voltando aqui para Zacarias, versículo ainda 2. Assim diz o Senhor do exército:
que ele vai entrar na tua causa. Voltarei para Sião. Eleva os meus olhos para o monte Sião, de onde me virá o socorro? Qual é o teu monte nessa noite? A tua maior confiança no Senhor. Ele está dizendo, voltarei para Sião. Sião é promessa. Sião é onde Davi olhava e dizia, o meu socorro vem de lá. Olha nessa noite pro alto, porque o teu socorro está vindo. O Senhor está voltando para agir na tua fé. É na tua fé. É na tua fé que ele vai agir. É na tua fé. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Eu vou entrar na tua família, Senhor. Jerusalém é a igreja, é a cidade, e voltarei e habitarei no meio de Jerusalém. Eu vou fazer obra na tua família, Deus vai para você. Eu vou entrar na tua família, Senhor está dizendo. Eu vou habitar. Todos falarão uma só língua em nome de Jesus. E ainda tem o texto. Jerusalém chama-se a cidade fiel. Vão dizer que você é um fiel. Vão dizer, olha, aquela pessoa chegou lá porque ela é fiel. Olha porque ele doutor, você vai chegar lá porque você é fiel. Você vai chegar lá porque você é fiel. Abra a tua boca e fala com essa boca linda, essa voz bem alta. Você vai chegar lá porque você é fiel. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sou fiel que chega. Eu sou fiel que alcança a promessa. É só o que persevera alcança a promessa. E ainda diz, chamar-se a cidade fiel. E o monte do Senhor do deserto, Monte Santo. Deus está dizendo que aonde Ele não está aparecendo na tua vida, aonde Ele não tem se manifestado na tua vida, ali verão como Monte Santo. Sabe que problema mesmo você tem? Aí vai ser o Monte Santo. Aí vai ser uma obra santa de Deus. Aí vai ser uma obra de milagre de Deus. E chama-se Monte Santo. Como o pastor Felipe Aque, como que você disse que vai acontecer isso na minha vida? Zacarias 1,16. Zacarias 1,16. É isso mesmo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltar-me-ei para Jerusalém com misericórdia. A partir de hoje eu vou te dizer: esquece o sacrifício. Esquece que você não pode cumprir. Esquece tudo. A partir de agora eu começo uma nova história com você. A partir de agora eu começo a escrever uma nova história para a tua vida. A minha misericórdia está dizendo: vai escrever uma nova história para a tua vida. Esquece aonde você não pode, aonde você não conseguiu. A partir de hoje você está dizendo: eu começo a escrever uma nova história para a tua vida. E ainda diz: portanto, assim diz o Senhor: voltar-me-ei para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada. Todo mundo sabe que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Sabe o que eu vou te dizer? Eu vou edificar a minha presença na tua vida. Eu vou te levantar na tua vida. Muitos verão a minha glória e a minha presença na tua vida e dirão: eis que o Senhor está convosco, eis que o Senhor está contigo. É o que Deus vai fazer, é o que Deus está falando e é o que Ele vai cumprir acontecer na nossa vida. Voltar-me-ei para Jerusalém com misericórdia, diz o Senhor, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. A Bíblia diz em João 14, 23: eu e o Pai viremos e faremos morada nele. O Senhor vai te dizer: eu vou fazer morada na tua vida 24 horas. Eu vou fazer morada na tua causa 24 horas. Eis que o Senhor diz em Isaías 64: eis que o nosso Deus não dorme nem cochila. Ele não descansa, pode dormir nessa noite dando glória a Deus, porque Ele vai preparar a tua vitória para amanhã. É para amanhã a tua vitória. Enquanto você descansa nessa noite, pode dormir tranquilo, sossegado, porque eu vou te dizer: eu vou trabalhar por você nessa noite. Eu vou mandar o meu exército sair do céu para vir resolver a tua vitória, para dar a tua vitória. E ainda diz: e será estendido sobre Jerusalém. Sabe o que eu vou te dizer? Vai começar na tua casa e vai terminar aqui a minha obra. Vai começar lá onde parece um desenho e vai acabar aqui. O que eu vou começar a fazer na tua vida, diz o Senhor Pai nosso. Oh, aleluia. Outra palavra que nós podemos ver aqui: Zacarias 9, 9, 10. Capítulo 9, versículo 9 e 10. Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. Aleluia. Zacarias, capítulo 9, versículo 9
versículo 10. Aleluia. Olha o que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Eis que vem aí o agir de Deus na tua vida. Eis que vem aí o milagre de Deus. O rei, quem que é o rei da tua vida? É Jesus Cristo que levanta a mão da glória. Se ele é o rei da tua vida, que levanta a mão da glória. E ainda diz: alegra-te muito, ó filha. Por maioria, que a maioria são mulheres. Eu falei, ó filha, mas eu também sou filho de Sião, né? Eu sou igual de Sião, mas a maioria é mulher. Ele está dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador. Ele vai agir com justiça, ele vai agir com a poder dele, com a palavra dele, e ele vai ser salvador. Ele está agindo, salvando você dessa cilada, ele está libertando você desse mal, ele está fazendo a obra. Ele virá dessa calma neste momento que você precisa para ser o que é na tua vida: justiça e salvador na tua vida. E a justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, e o jumentinho cria de jumento. Versículo 10: destruirei os carros de Efraim. O que tem de mal na tua vida? O que está de ruim na tua vida? O Senhor vai destruir todos os carros de Efraim, todos os carros de ferro, tudo que não provém. O que? Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz das nações. Deus vai fazer toda a obra contrária na tua vida, e você vai anunciar paz a toda a nação. Você não vai dizer que você vai anunciar vitória para a tua família, você vai anunciar glória a Deus para a tua casa, você vai anunciar testemunho para a tua casa. Ele anunciará o quê? Paz às nações, e o seu domínio se estenderá. Deus está dizendo para mim, para você, que ele vai dominar mais na tua vida, ele vai se tornar mais senhor na tua vida, ele vai além do que você precisa nesta noite, e estender-se-á o seu domínio. Sabe quando você consegue dominar só alguma coisa na tua vida? O Senhor está dizendo para você, parafraseando: eu vou dominar tudo na tua vida. Até agora eu estou trabalhando na metade, até agora eu só fiz um pouco, agora eu vou pegar tudo na minha mão e vou resolver para o seu prazer. Estender-se-á o domínio de Marimá e desde o Eufrates até a extremidade da terra. Como que Deus vai fazer isso? A Bíblia diz em Mateus 28, versículo 18, Jesus aparece e fala: eis que me foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Se ele tem toda a autoridade, então por que você está nervoso? Por que você está nervoso? Quando você está nervoso, fala: relaxa. 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 Deus, falando com o outro, fala: estou relaxado. Falando com o outro, estou relaxado. Eu estou relaxado nessa noite. Oh, glória a Deus. Não está relaxado com Deus, vai estar relaxado na fé, querendo que Deus está fazendo a obra, querendo que Deus está fazendo um milagre na tua vida. Glória a Deus. Versículo 4. Versículo 4 de Zacarias 8. O tema da mensagem é: vida restaurada por Deus. Vida restaurada por Deus. Ainda diz versículo 4: assim diz o Senhor do deserto, ainda nas praças de Jerusalém, chegai-se ao velhos e velhas. Olha o que o Senhor te revelou aqui: que nessa cidade, causas esquecidas, problemas que você não, até mesmo você esqueceu, o Senhor vai dizer: essas velhas causas vão se tornar vitória na tua vida. Glória a Deus. Chegai-se nas praças, os velhos e as velhas. Não é de idade só não. Nessa noite que no mundo espiritual é aquela causa velha na tua vida, é aquele problema velho na tua vida. Eu vou resolver. Vai ficar na praça, vai ficar na praça. Significa o quê? Exposto quando Deus age. Quando Deus vai, ele expõe a nossa vitória, ele expõe o que ele age. E ainda diz: ainda nas praças de Jerusalém, chegai-se ao velho e velho, levando cada um na sua mão o seu quê? O seu arrimo, não é? O apoio.
Olha o que eu estou fazendo aqui, olha aqui. Levando cada um na sua mão. O que? O seu apoio. Por causa da muita idade. Tem gente que está apoiada há muito tempo. Apoiado não pegar, apoiado no problema. O Senhor vai dizer que você vai, você não vai ficar apoiado. Levanta a sua mão, levanta a sua mão agora, porque você não vai ficar apoiado nesse problema. Você não vai ficar apoiado nessa humilhação. Você não vai ficar apoiado nesse sofrimento, nessa enfermidade. Nessa noite, o Senhor vai dizer, você vai levantar a sua mão, vai dominar essa situação, não vai depender desse apoio, vai agradecer uma pessoa que vive de apoio, que vive ali apoiada, de medo de cair, mas você não vai cair. Aí o justo cresce 7 vezes, o Senhor diz, ele poderá se levantar. Você está se levantando nessa noite, pode glorificar, porque você vai pegar o teu amigo, o teu apoio na mão. Sabe uma pessoa andando assim, ó, com a muletinha, né, mulher, porque a bengala, minha avó tinha uma bengala, a minha avó. A coitada morreu, a bengala nem nada, minha mãe até hoje. Quando na hora eu lembro dela. Mas eu não quero que você olhe para sua bengala minha, não. Você vai olhar para ela, não dependo mais de você. Você não é mais do meu apoio. A minha confiança vem do Senhor e você vai glorificar. Glória a Deus, aleluia. Ainda diz, cada um na sua mão, o seu arrimo, por causa da muita idade. Tem gente que negócio está velho na vida, o problema. Tem gente que o negócio vai estar fazendo aniversário. Tem gente que cada ano que passa comemora esse problema assim. Mas esta noite Deus vai colocar por terra o seu novo aniversário será de vitória. Então você lembra do aniversário? Ah, eu lembrei daquilo. Quem que passou o Natal, de repente o Natal fala, nossa, esse problema não resolveu nesse ano. Eu estou passando por um novo, continuo com a mesma bengala, continuo com a mesma muleta. Você vai virar essa semana sem muleta. Você vai passar essa semana dizendo, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor não faz mais. E você viva dependente desse amigo. Você vai erguer a mão. Vai erguer a mão. Erguer é fácil, não, gente. Erguer um negócio que te domina, que você depender, além de ser bom, ser ruim, ainda prejudica. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 44, 25. Isaías 44, 25. Isaías, capítulo 44, versículo 25. Essa mensagem é muito boa. É uma pena que eu vou pegar para mais de sábado que vem. Não vai dar tempo de terminar hoje, não. Isaías 44, 25. Eis que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira, e eu enlouqueço os adivinhos, e me faço tornar atrás o sábio. Custa ver converter em loucura. Tem gente dizendo para você, não vai ter mais jeito. Pode desistir porque agora não tem mais jeito. Se você está aqui com um laudo médico nessa luta, eu vou dizer, eu faço esse médico voltar atrás. Eu faço a volta acontecer. Eu faço o sábado voltar atrás. Eu enlouqueço o adivinho. Se estão dizendo, você vai chorar, você vai sofrer, eu vou dizer, eu vou fazer essa pessoa voltar atrás. Eu vou fazer essa pessoa dizer, eu sou Deus da vida dessa pessoa. Deus vai glorificar você. Deus vai glorificar como? Ué, Jesus falou, Pai, a mesma glória que tu deste, dê a ele também. O Senhor nessa noite está dividindo glória com a gente. Ele nessa noite está dividindo as bênçãos da nossa vida, dizendo, Pai, glorifica-o, porque eles têm aceitado a minha palavra. Se você estiver aceitando essa noite, levanta a tua mão e dá um glória. Aleluia. Eis que eu desfaço os sinais. Mas tem gente vivendo com sinais. Sinais de palavras, sinais de fofoca. Eis que eu desfaço os sinais. Tem gente presa para sinais. Ai meu Deus, sabe o que vai acontecer com uma coisa? Aí deve eu ouvir falar. O Senhor vai dizer, eis que eu desfaço os sinais de profetizadores. Tem gente profetizando derrota para a tua vida. Tem gente profetizando que você não vai conseguir. O Senhor vai desfazer nesta noite, nesta semana, todos os sinais na tua vida. Eis que desfaço os sinais
Ah, para com isso, espera amanhã. Desiste. Para que esperar? Não tem mais jeito para você. O Senhor vai fazer esses sinais se desfazerem, esses profetizadores de mentira, de derrota, esses profetas de Baal. O profeta dos profetas está aqui nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo revelando o que está divino para a minha vida e para a tua vida. Eles que disfarçam mentira e enlouquecem o adivinho. Tem gente que não adivinhar o que vai acontecer com você amanhã. Até o diabo vai procurando, vai te ver mais amanhã, porque Deus vai te salva nesta noite. Quando Moisés morreu, o diabo ficou procurando. Aonde foi parar o corpo de Moisés? Quem sabia disso? Na Bíblia, levanta a mão. Moisés morreu, Deus escondeu o corpo dele. Ninguém sabe onde está até hoje. Ninguém. Aí o diabo vai lá e contém com anjo. Cadê o corpo? Mas fala, que o Senhor te repreenda. Ele nesta noite vai dizer: eu estou ocultando você do diabo. Eu estou ocultando você dessa armadilha que fizeram contra você. Eu estou ocultando você desse acidente. Eu estou ocultando você dessa doença. Eu estou ocultando a tua casa de todo mal. Eu te protejo nessa noite, diz o Senhor. Eis que despacho, enlouqueça o adivinho e te faça tornar atrás dos sábios. Olha só, custa saber com vento e loucura. Tem gente que vai ficar louco com a tua vitória. Vai falar: meu Deus, o que aconteceu na vida dessa irmã? O que aconteceu na vida desse irmão? Mas eu não acredito. Eu tinha certeza que isso era certo. Eu tinha certeza, eu estava contando que ele não ia chegar lá. Mas nessa noite está o povo aqui, que é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Levanta a mão e dá glória. Aleluia. Voltando aqui em Zacarias, capítulo 8, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se aos velhos, levando cada um na sua mão o seu arrimo. Gente, levar, que os estavam dominando, né? Levar fiel a praça, vamos como velho. Mas eu tenho que pensar que nós vamos levantar esse arrimo. Você não vai viver com esse negócio na vida, não. Porque nos novos céus e nova terra não vai existir muleta, não vai existir essa tipo de coisa, não, bem dada. No céu vai existir saúde, aonde não há sono nem dor. Mas quando eu estiver aqui, às vezes nós estamos dependendo. Se apoiando. Tem gente que vem para a igreja com uma bengalinha. Tem gente que já vem com duas. Que mostra uma perna só, faz assim, né? Tá vendo? Na mulher, né? Que é as duas, vai com duas. Aí tem um que a bengalinha já é suficiente para ele andar. Para ela andar, a bengalinha, que é aquela pequenina. Mas nessa noite o Senhor está tirando muleta, está tirando bengala, está tirando tudo da nossa vida e dizendo: eu te dou saúde em todas as áreas. Você não vai mais viver apoiado. Você vai sair daqui e vai ter uma semana em nome de Jesus Cristo. De nova força agora. Aí tem o texto: por causa da muita idade. Deus vai trabalhar em coisa muito antiga. Pastor, da vida, gente, está falando é Deus, não é o pastor. Glória a Deus. Não é eu, não, é o Espírito Santo. O quê? Por causa da muita idade, tem coisa muito velha na tua vida. Tem coisa, ó. Mas o Senhor vai lá, levanta